Esse projeto da Palestra Bullying é patrocinada pela Lei Aldir Blanc, da Cultura aqui do município do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal, Ministério de Turismo, Secretaria de Cultura do Governo Federal. É um prazer recebê-los aqui. Eu queria falar um pouco antes da gente começar, a gente falar da pesquisa prévia que a gente fez antes. Você já sofreu bullying? A pesquisa deu que 37,8% disse não e 62,2% disse sim. Então, um índice normal até agora daquilo que a gente costuma saber. Você já praticou bullying? As pesquisas comprovam que quem sofre pratica o bullying. Olha só, gente, 89,2% diz que já viu alguém sofrer ou praticar. Você sabe realmente o que é bullying? Porque o bullying está pela perseguição, e a perseguição é uma coisa contínua, principalmente o pessoal da educação tem algumas dificuldades de entender, achando que tudo é uma brincadeira, tudo é uma farra, e não é uma farra e não é uma brincadeira. Para isso, o Brasil tem uma lei federal, no Rio de Janeiro tem uma municipal e o Estado do Rio tem uma outra lei de combate ao bullying. Vou pedir para o Patrick colocar esse primeiro texto para que você tenha uma noção do que é essa situação. Assim, desde 2003 eu descobri que eu tinha sofrido e praticado bullying. Eu estava dirigindo um espetáculo na época, produzindo, e eu queria fazer um espetáculo que tivesse alguma relação com a sala de aula e da questão da violência. E aí uma das roteiristas nossa, ela disse, a gente podia falar de bullying. O bullying, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar. E aí foi quando ela me disse do que se tratava. Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o nosso português. E vocês sabem como surgiu essa palavra pela primeira vez? Também a maioria das pessoas não sabe. Se eu não me engano, a gente está com o Leandro Furtado aí, pelo menos ele estava antes. O Leandro, se não me falha a memória, eu acho que foi o Leandro que fez o TCC dele sobre bullying. Na época, eu acho que foi em 2011, foi quando a gente teve aquele problema no Rio, que aquele menino entrou em realengo e assassinou uma série de crianças e funcionários da escola. Então, foi na Noruega, ele deu o primeiro nome, o nome bullying, tinham 3 crianças de 10 a 14 anos que se suicidaram por causa das agressões sofridas. Cara, isso é difícil pra caraca a gente falar, porque muita gente acha que é papagaiada, muita gente acha que isso é uma coisa normal, e eu digo de todo o coração que não é uma papagaiada e também não é uma coisa normal. Por quê? Eu vou dar exemplo à minha vida, à minha história. Talvez que você esteja me vendo aí pela primeira vez hoje. Eu viajo o país desde 2004 para tentar levar conscientização e um debate saudável dentro da instituição de ensino. Não é que o bullying dê origem dentro da instituição de ensino, porque ele não dá origem lá. A origem não é de lá. A origem vem de casa, onde a relação da família já está desestruturada. Muitas das vezes a gente vê papai, mamãe, irmãos viverem no mesmo lar, e os problemas domésticos são inúmeros. No meu caso específico, aquele que já leu a minha história, no meu livro, e sabe, mas aquele que não leu, eu desde pequeno, eu fui escolhido dos 5 irmãos a ser o cara que ia sofrer na mão de uma pessoa. Essa pessoa,
era o meu pai. Eu digo era porque meu pai morreu, né? Morreu tem 2002. E era o meu pai. Meu pai, ele tinha o prazer de me ver sofrendo. E não foi uma nem duas vezes que ele colocou uma arma na minha cara, ele foi policial, eu muito pequeno, dizendo que ia me matar. Era uma vez eu dei uma palestra só para pessoas formadas em mestrado e doutorado, em pós-doutorado, e a gente teve alguns conflitos internos no palco, porque as pessoas achavam, algumas delas, que existe o bullying do bem. A palavra bullying já foi dita no início do nosso papo. Bullying nunca vai ser do bem. A gente tem que procurar entender quem é a pessoa do lado de lá, para que a gente possa saber se a nossa brincadeira vai ser uma brincadeira ou se tornar algo insuportável na vida da pessoa. Eu, com 9, 10 anos, que aprendi a amarrar na época era conga. Vou fazer 60 anos agora, então nos anos 60 era um conga, que hoje eu acho que nem existe mais. E meu pai fazia um terror constantemente comigo. Não só de eu ter que amarrar o tênis, eu nunca conseguia, era de castigo, era ler, ver a hora. A hora, então, cara, eu sofria tanto com isso, porque eu não conseguia entender os ponteiros. E olha, o ponteiro tinha lá 1, 2, 3, 4, 5, né? Até o 12, eu não conseguia entender isso. Eu tive, assim, muita dificuldade para poder aprender a ler, para poder escrever. Isso foi muito rotineiro na minha vida. Eu fui reprovado 3 anos no primeiro ano primário, né, que hoje é o fundamental, o primeiro ano do fundamental. Fui reprovado no primeiro ginasial, que é o sexto ano, sexto, sétimo, oitavo, nono, sexto ano do Fundamental 2. Fui reprovado no primeiro científico, que é o primeiro ano do ensino médio. Aí eu parei de estudar. E sempre quando tinha assim algo para eu poder... Olha, gente, eu estou muito light hoje, tá? Então, light, eu quero dizer para vocês que eu não vou me vitimar, tá bom? Então, eu não vou contar nenhuma história aqui, por mais que se você ler meu livro você chora, pelo menos isso dizem as pessoas, né? E eu não vou ficar me vitimando aqui. Mas uma má educação em casa, uma má gestão em casa, me transformou do cara que sofria bullying, que era perseguido dentro de casa, depois na rua, depois nos colégios onde eu estudei, e eu virei esse jogo, infelizmente eu virei esse jogo para pior. Então eu comecei a praticar o bullying. As mesmas coisas que faziam comigo, eu comecei a fazer com as pessoas. E aí eu comecei a enfrentar o meu pai. Fui posto para fora de casa algumas vezes, dormi na rua. Não esqueço da minha mãe, eu morava numa vila, na Tijuca. Minha mãe cansou de passar pelaquele corredor que devia ter uns, sei lá, uns 15, 20 metros, 30 eu acho que é muito, para levar um prato de comida lá na porta e eu ter que engolir porque meu pai podia ter chegado naquele momento. Na minha casa, eu ficava de castigo o tempo inteiro. Eu eduquei 2 filhos, né? E eu me lembro que, na boa, eu nunca coloquei meus filhos de castigo, que eu me lembre. Tá? Eu nunca coloquei meus filhos de castigo. E minha relação com meus filhos sempre foi uma relação muito diferente da relação que eu tive com meu pai. Os meus filhos eu sempre sentei, conversei, sempre expliquei. E com meu pai eu nunca consegui dizer que eu te amo. Os meus filhos eu falo toda hora que eu te amo e eles me falam toda hora que me amam. Não foi à toa que com o meu divórcio eu fiquei com os 2 pequenos. E toquei o barco com eles sem nunca dizer que eles não tinham mãe. Eles tinham, a mãe vivia com eles,
mas eles tinham. Voltando ao meu passado, quando eu era criança, para vocês terem uma noção de daqui quando as palavras chegam para você e você para de acreditar em você, durante muitos anos da minha vida, e bota anos nisso, gente, eu tinha muito medo de fazer uma prova, de fazer um teste, eu tinha muito medo de encarar qualquer coisa que me desafiasse a mostrar o meu potencial. Porque desde muito cedo, o papai e alguns professores também me chamavam que eu era ignorante, que eu era burro, que eu era incapaz, que eu nunca ia conseguir ser nada na vida, porque eu não conhecia o alfabeto, não conhecia mesmo. Eu tinha extremas dificuldades, extrema dificuldade. Até hoje, eu tenho algumas dificuldades. E línguas estrangeiras, então, eu não consigo falar uma. Não consigo falar uma língua. E muitas coisas que eu falei e falo foi porque eu treinei muito palavras difíceis, como um helicóptero, paralelepípedo, que isso é uma coisa normal. Eu treinei muitas vezes sozinho em casa, escrevendo e falando, para que eu pudesse falar em público uma palavra correta. O singular e plural, então, meu Deus do céu, como eu errava. E ainda erro em algumas vezes, não vou dizer que não. Eu tive medo de fazer uma universidade, eu tive medo de estudar. Tanto é que, aos meus 49 anos, para você ver que a nossa situação, quando a gente fala de bullying, muita gente diz que isso é uma mentira e tal. Eu dirigi durante quase 5 anos, sem carteira de habilitação, que a minha carteira estava vencida. E aos 49 anos, com a ajuda do meu filho, que me ajudou muito, eu estudei durante 3 semanas aquela cartilha do Detran para poder fazer essa prova. Eu consegui fazer a prova, consegui ter 26 pontos, graças a Deus, e tirei a minha habilitação, que acabou de vencer. Agora vou ter que renová-la. Né? Então, para dizer para vocês o seguinte, a gente que fez muito trabalho dentro de escola, a gente já viajou, a Companhia Tujumar viajou por quase o Brasil inteiro. Muitas cidades. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Já tivemos em quase todos os estados brasileiros um espetáculo que a gente tinha. Tinha, não, tem, né? Por mais que de 3 anos para cá a gente não está fazendo. Primeiro, por causa que eu fiquei com a saúde debilitada, e segundo, por causa dessa pandemia, né? Desde o ano passado, quando a gente ia retornar, teve que parar. Então, a gente vai muito para dentro das escolas e a gente sabe que essa bomba estourou dentro da educação. Por que estourou dentro da educação? É lógico, você pega lá uma escola com 500 crianças, 600, 700, até 100 crianças, e você coloca todo mundo junto, né? Uma sala com 30, 40, tem salas que tem 50, 55 crianças, cada uma de etnia diferente, raça diferente, grau social, tudo até socialmente diferente. Você encontra gente que estuda em colégio público, que ela tem uma situação financeira boa, mas estuda em escola pública. Né? Então, você pega essa camada todinha, fé diferente, e você imagine, coloca todas essas crianças e também os educadores numa sala de aula, num recreio de uma escola de 1.000 alunos. Gente, é lógico que vai estourar uma bomba. Até porque, como eu afirmo e digo que o bullying gera dentro de casa, por uma família desestruturada, uma família... por exemplo, meu pai tinha mania de falar muito palavrão. Né? Então, ele me chamava por cada nome e era muito palavrão, muito palavrão. Eu cresci falando muito palavrão e aí eu resolvi mudar minha história. E eu não falo nenhum palavrão, mas muita gente fala, porque você se converteu a Jesus em 97. Não, mudei minha história muito antes disso. Quando a minha filha, minha primeira filha, em 85, eu soube que a minha ex-mulher estava grávida e eu ali comecei a mudar minha história. Ali eu comecei a largar
as drogas, listas e listas. Quando meu filho fez 6 anos, esse Patrick, que tem 31, eu larguei talvez a última droga lista, que era o álcool, e eu entrei quase em coma de tanto beber no aniversário dele de 6 anos, e que a minha filha veio para mim: pai, não bebe nunca mais. Ele contou uma história comigo, e eu ali resolvi acabar com isso. Então, quando tu vê, isso foi até que 6 anos, ele é de 89, isso foi em 95, 94. E eu fui encontrar Jesus em 97. Eu fui para Jesus por amor, porque eu peguei a Bíblia, comecei a ler. Eu era católico, espírita ao mesmo tempo, e eu comecei a ler a Bíblia, coisa que na Igreja Católica não lia, nem no Espiritismo. Eu comprei, comecei a ler e me impactei com a história e vi que eu fazia muita coisa errada em relação à minha fé. E aí eu me converti a Jesus. Foi dessa forma. Mas a minha história ela mudou por causa dos meus filhos. E a estrutura que eu dei para meus filhos foi uma estrutura, mesmo sem a mãe presente dentro de casa, foi uma estrutura familiar. A mãe fez falta? Assim, cara, essa pergunta eu não posso responder. Eu sempre falei que eles sempre tiveram mãe, mas eu tentei suprir as necessidades de ambos. E eu acho que eu consegui. Eu formei 2 filhos extraordinários, formei na universidade. Eu acho que a educação é importante na vida das pessoas. Eu não precisei da educação para me tornar o que eu me tornei, mas eu acho importante, sim. Talvez se eu tivesse educação, tivesse me formado numa universidade, tivesse feito pós-doutorado, sei lá, mestrado, eu tivesse sido mais do que eu sou, ou talvez não, né? Porque para quem não acreditava que ia escrever uma linha, quer dizer, uma palavra, né? Uma letra, imagine escrevendo um parágrafo, um capítulo, um livro. Agora você imagine escrevendo 10 livros. Então, a minha história não é para ninguém ficar triste. A minha história, a minha missão, não é nem falar, basicamente, do bullying em si. Sabe? Isso é fato, isso acontece. A violência acontece. Algumas pessoas falam: você teve maltrato. Tá bom, pode ser maltrato, pode ser o que for, mas é bullying. Está pela perseguição. Eu fui afetado psicologicamente, fisicamente. Tudo aconteceu na minha vida. Tudo aconteceu na minha vida. Mas eu não deixei me destruir. Por mais que me destruíram, durante tantos anos da minha vida, eu fui um cara completamente destruído. Fui agressivo com as pessoas, eu batia, eu ia jogar bola, eu brigava, era expulso, sabe? Tudo na minha vida foi muito conturbado. E a minha ida aí, eu digo que isso me ajudou muito, eu ter um controle maior, um autocontrole. E também a gente vai chegando mais velho, né? Hoje fazendo 60 agora em março, a vida começa a dar um outro parâmetro para você. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o bullying existe, mas só vai acabar de uma única maneira. Não é a escola, não é o gestor, não é o coordenador, não é o educador. Nós vivemos numa sociedade destruída. A família foi destruída de uma forma geral. As pessoas se casam, né, com um objetivo que dizem se amar, aí tem filhos, basicamente para mostrar à sociedade que tiveram filhos. E aí começa todo a se desgregar de uma forma absurda. Então, se as famílias são destruídas, e você nasce, e você cresce, com pai e mãe brigando o tempo inteiro, separado, que não tem estrutura, há aquele conflito. Porque você pode ser separado e você não ter conflito. Cara, vocês podem perguntar aos meus filhos, eu nunca falei mal da mãe deles para eles. Nunca. Nunca levantei a minha boca para falar mal da mãe para eles. Mas da mesma forma que quando ela saiu de casa, ela a partir dali perdeu a oportunidade de educar os nossos filhos. E a partir dali, eu não permiti que ela mais interferisse na educação dos meus filhos, pois eles estavam vivendo sob a minha responsabilidade. E a partir disso, ela entendeu, aceitou e não houve problema nenhum.
Então, quando a gente chega dentro da, da instituição de ensino, você pega um professor que tem uma família desestruturada e pega os alunos que também têm essa família. Tá? Isso poxa, gente, eu não vou exagerar, não, mas 90% das famílias hoje estão quebradas, extremamente quebradas. E para mudar isso, só tem um jeito, cara, o amor. Mas não é aquele amor da boca para fora, como todo mundo fala, eu te amo, sabe? E no primeiro problema entre direita e esquerda, há briga. Porque hoje a internet é assim, né? A gente tem até que ter cuidado com o que vai falar, o que vai comentar. Por isso que eu não comento mais nada na, na página de ninguém. Hoje não, há algum bom tempo. Já não vejo televisão há um bom tempo. A televisão aqui atrás, ela só é usada para Netflix ou para Prime e pronto. Eu não vejo mais televisão, não vejo mais jornal. Desgraça o mundo já tem, então para que eu vou trazer mais desgraça para minha casa? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando há a desestrutura da família e há esse rompimento, esse laço, né, do amor, você chega dentro de uma instituição, ou como mestre, ou como funcionário de qualquer escalão, desde gestor, coordenador, faxineiro, é, é, servente, professor de qualquer naipe, e os alunos, o conflito é muito grande. E na hora que a gente aceitar que o problema está em nós, a gente vai mudar. Por mais que eu ache uma covardia, algumas escolas, eu acho que a maioria ainda, usa aquele coisa assim, ó. Eu estou dando aula de costas para vocês. Isso é a maior covardia que eu vejo. E muitas das vezes o próprio educador ele não percebe a maldade da criança, sabe? Ele não percebe que a criança faz uma coisa com a outra. Eu sei porque eu sofri muito dentro da escola, bicho. Sofri muito, muito, muito. E isso não é brincadeira, eu bato na tecla sempre, isso não é brincadeira. Existe um caso que, aliás, existem vários casos. Quando a gente vai para as escolas, depois que acaba o espetáculo, que é um musical, nós batemos um papo, né, com os alunos e tal. Eu conto a minha história mais forte, né, trazendo emoção, lógico. Né? Você vê lá 40 alunos, 100 alunos, 500 alunos, olhando para você. De repente você está contando uma história, começa a ver alguém chorando, você vai se emocionando e vai acabando passando isso para as pessoas. E no final, muitos alunos a gente procurado passando por o mesmo problema que eu passei, e os pais não conseguindo enxergar isso, e os profissionais de educação não conseguindo, achando que é frescura. A primeira coisa que eu pergunto a uma escola, quando ela liga para mim, para eu poder dar uma palestra ou levar o espetáculo para lá, eu pergunto: a sua escola tem bullying? Se ela responder assim, qual não tem? Lógico que tem. Eu faço o trabalho. Se ela falar, minha escola não tem bullying, mas eu quero fazer com precaução. Não existe isso. Toda escola tem. Algumas mais, outras menos. Algumas você não percebe, aliás, a maioria das vezes você não percebe ou finge não perceber. E aí foi por causa disso que eu escrevi a minha história. Em 2010, eu lancei em 2012, Bullying. Eu sofri, eu pratiquei, hoje conscientizo. E por causa disso, que em 2015 eu escrevi uma peça chamada Pepita, que é que ela vive dentro de uma escola de gente milionária, rica, e ela sofre bullying o tempo inteiro. Eu comecei a escrever em 2015, Pepita 1, Pepita 2, 2016, Pepita 3, 2017, e lancei a trilogia. Hoje, esses livros, e o bullying, outros livros meus, são muito paradidáticos em algumas escolas. Se você que está me vendo aí é educador e a sua escola
tem a árvore. A árvore é um... Eu não sei falar a palavra correta, mas é um estilo Netflix da vida, uma Amazon da vida. É uma, uma Amazon da vida, só que você não compra lá, né? A sua escola se associa à árvore, grava esse nome, árvore, você lá tem 30 mil livros para você, tudo e-book, né? Para você e seus alunos, de graça para vocês. Quer dizer, de graça não, eu acho que a escola paga um valor mensal, anual, não sei muito bem disso não, tá? E por e-book. Todos os meus livros já estão na plataforma, quer dizer, já estão na plataforma, não, já estão no contrato agora. Mas o e-book nosso você acha no Google Play, na Amazon, tem uma outra que eu sempre esqueço o nome, porque ela é americana. Eu esqueci o nome agora. Tá? E físicos. Só uma maneira de acabar com o bullying, estruturando a família. Isso, é muito fácil você resolver. Não, aí que é o difícil. Né? Ter uma família estruturada que é o difícil. Eu costumo dizer o seguinte: você vai casar para quê? Perguntar, né? Você vai casar para quê? Vai ter filho para quê? Eu vejo as pessoas, não, mas eu tenho que trabalhar 24 horas, que eu tenho que sustentar meu filho. Mas o filho não pediu para nascer. Você não precisa trabalhar 24 horas para sustentar teu filho, basta não ter filho. Então, se você não é uma pessoa presente no seu lar, isso não entra na minha cabeça, sabe? E a minha vida, eu mudei por completo. A minha vida, eu transformei a minha vida de uma maneira surreal, porque as pessoas falam assim, cara, eu não brigo com os meus filhos. Bater, putz, cara, sem brincadeira, uma está com 36, outra com 31. Se eu toquei em algum deles uma vez, foi muito. Botar de castigo, que eu me lembre, eu nunca coloquei também. Porque não é dessa forma que você educa é diálogo. Você tem que conversar, parar de achar que é o ditador. Né? Tipo, eu sou artista, o meu filho vai ser artista. Você não precisa nem falar, porque, consequentemente, o seu filho vai querer escolher a profissão dos seus pais, se é que eles têm profissões. Isso é uma consequência. E se você for um cara bem-sucedido, aí mesmo que ele vai querer ser. Meus dois filhos viraram artistas. Os dois. E o Patrick só com 12 anos, 11 anos, que virou tarde pra caraca. Porque eu nunca forcei. Então, a relação familiar ela é fundamental para que a gente possa acabar com esse mal. Eu falo com o Brasil inteiro, muitas escolas eu faço live, não, eu faço ou no Zoom, no Google Maps, bate-papo com as pessoas, professores, funcionários, e a gente vê a dificuldade que a educação é colocada, da mesma forma que a cultura. Eu acho que a cultura é até pior do que a educação. Mas eu acho que a educação é primordial do Brasil. Se eu sou presidente da República, que possivelmente eu nunca serei, porque eu nunca vou ir para o lado político na minha vida, pelo menos eu espero que não, eu colocaria o professor como o maior salário do país. Porque se o pouco que eu falo aqui hoje com vocês é porque teve gente que lá atrás me ensinou. Né? Então, teve gente que lá atrás me ensinou. Eu posso ter tido dificuldades, mas eu aprendi.